Olá, amigo prevencionista. Aqui é o Gilson Góes. Obrigado por você estar aqui conosco nesse programa aqui de estação. Hoje nós continuaremos ao debate, discussão a respeito da investigação de acidentes. E hoje abordaremos as etapas da investigação e as medidas de controle. Lembrando que isso é uma série de momentos, né, onde a gente vai aprimorando, aprofundando o conteúdo, né, para que a gente chegue aí numa conclusão de todas as etapas e todos os procedimentos que são necessários para uma investigação de acidente, que essa investigação de acidente possa, que essa metodologia possa também colaborar para a prevenção, né, de novas ocorrências e principalmente, né, alguns passos aqui eles são completamente cabíveis em ações de prevenção. Bom, para iniciarmos o nosso programa de hoje, vamos relembrar a definição do acidente, né, ou do incidente. Então, nessa etapa, a organização deve identificar qual foi o contato com a fonte de energia e o tipo de energia envolvida. Então, é importante aqui, né, a gente relembrar a diferença, né, de consequência do acidente, que seria lesão e dano, para o momento do acidente em si, né, que é o contato da fonte de energia e o tipo de energia com o trabalhador, ou os trabalhadores. Né? Então, uma coisa é o contato, né? Vamos lembrar que existe a propagação, né, os meios de propagação, a fonte do risco, né? E aí a gente vai dando passos para trás para chegar nas macro definições. E conforme a gente vai definindo o perigo, definindo o risco, definindo fonte de risco, as classes, as fontes, a trajetória e meio de propagação, a gente vai entrar, então, no contato com a fonte de energia. Né? E depois disso vem a penetração dessa fonte de energia, e aí sim a gente vai começar a discutir consequências. Então, a identificação das causas imediatas, por definição, né, as causas imediatas são aquelas imediatamente antes do contato com a fonte de energia, sem as quais o contato não teria acontecido. Geralmente, são uma ou mais condições e atos abaixo dos padrões de segurança que foram previamente combinados e definidos pelas organizações, especificamente pelo SESBIT. Então, isso identificará os sintomas, porém, não o problema real. Perfeito, pessoal? Então, a gente precisa entender o que são causas imediatas. Então, dentro desse contexto de risco, nós precisamos entender qual foi, em que momento que ocorreu o contato com a fonte de energia e qual foi o tipo de energia envolvida para a ocorrência do acidente. Tá? E aí a gente então utiliza o termo, né, de causas básicas, causas imediatas, melhor dizendo, para entender qual foi a fonte de energia que ocorreu imediatamente antes desse contato. E, na sequência, né, devemos identificar a causa básica. Então, falando de identificação das causas básicas, né, essas podem ser fatores pessoais ou fatores do trabalho. Então, causas básicas são fatores pessoais ou fatores do trabalho. Os fatores pessoais incluem causas tais como falta de conhecimentos, falta de habilidades, falta de motivação adequada, problemas físicos ou psicológicos, né, e algum distúrbio que aconteceu, ou que provocou, né, enfim, esses fatores pessoais ou esses fatores de trabalho. Os fatores de trabalho incluem os riscos inerentes ao trabalho, ao processo e ao ambiente, como também padrões de engenharia, compras, ferramentas e ou equipamentos, manutenção ou falta de liderança ou a falta de supervisão. Então, pessoal, essas causas básicas, elas estão relacionadas diretamente ao momento,
né, ao dia a dia ali, ao clima de trabalho, à organização do trabalho, né, que pode causar então esses fatores aí que a gente chama de causas básicas. Também é importante a gente identificar as causas administrativas, né? Então, é um conjunto de causas que vão provocar uma situação sensível à ocorrência de acidente, né? Então, as causas administrativas evidenciam a falta de controle, ou seja, as falhas gerenciais e administrativas. A palavra controle expressa uma das 4 funções de toda gerência ou supervisão ou cargo de liderança, né? Que é o planejamento, a liderança em si, a organização do trabalho, né? Os treinamentos dos seus liderados, a boa convivência, né? Um clima criado a partir, né, de conversas francas, de conversas honestas, né, provocando sempre o respeito, né, sempre agindo de forma respeitosa, e com isso, e por conseguinte, né, por consequência, o controle. Né? Então, o controle ele vem de uma organização eficaz, né, de uma liderança respeitosa, educada, né, franca, né, onde ela é democrática, onde ela permite que cada um dos seus componentes, né, dos seus liderados, possa se expressar de forma honesta. Na segurança do trabalho é uma coisa muito importante, inclusive porque todo trabalhador treinado, né, e autorizado a realizar um trabalho, ele tem a confiança da organização para isso. Então, quando há qualquer situação, né, onde esse trabalhador ele entende que há um risco de acontecer um acidente, ele pode, inclusive, interromper e deve interromper essa operação para que as medidas necessárias para a prevenção, né, de acidentes sejam realmente tomadas, ou alguma coisa que foi esquecida, ou alguma coisa que não foi bem preparada, que haja, então, mais um tempo suficiente para essa preparação, para a realização das operações ou de qualquer outra atividade ou tarefa. Né? Então, isso, inclusive, faz parte da primeira, do nosso primeiro subitem aí, que é o planejamento. Então, essas 4 ações, esses 4 comportamentos, eles são, eles trabalham de forma associada, né? De forma solidária. E para isso, né, então, com a identificação das causas administrativas, com a identificação das causas básicas e a identificação das causas, enfim, de todas as causas, é importante, então, que as organizações procedam ou iniciem o processo, né, de ações corretivas para evitar acidentes de mesma natureza. E, para tal, devem ser recomendadas medidas de controle para cada uma das causas identificadas. Então, as medidas de controle podem consistir em ações temporárias e ações permanentes. As ações temporárias correspondem às respostas que o supervisor faz na revisão de um acidente. Então, como uma sugestão, né, de uma pergunta para deflagrar, né, todo um raciocínio em cima dessas respostas, né, o que posso fazer agora para evitar a repetição? Então, as ações temporárias corrigem somente os sintomas, ou seja, os atos e ou condições abaixo dos padrões de segurança. Então, o que posso fazer agora para evitar a repetição? Isso, então, consiste no primeiro passo, né, na sugestão de primeiro passo para ações temporárias. Já as ações permanentes são aquelas que realmente irão corrigir as causas básicas e as causas administrativas. Elas tratam de omissões e erros em programas, padrões e normas, necessitando de tempo e recursos financeiros para serem implementadas. Então, as ações permanentes, pessoal, são aquelas ações que
todos os grupos se reunirão de forma geograficamente, cronologicamente distintos. Cada grupo criará, então, suas estratégias e haverá, então, um momento onde o representante ou os representantes de cada grupo, né, se reunirão e apresentarão suas alternativas, né, suas estratégias para que cada uma delas complemente umas às outras, para que as ações sejam realmente permanentes. Então, essas ações elas poderão, né, alterar programas de segurança do trabalho ou padrões estabelecidos de segurança, ou até mesmo orientações e normas, né, internas, buscando dessa forma uma ação permanente para correção das causas básicas e das causas administrativas que provocaram ou deram margem, deram brecha para a ocorrência de acidente. Para isso, então, é importante o preenchimento de um relatório de investigação. Tá? Então, o modelo de relatório de investigação de acidentes, né, que estamos propondo, né, contempla as informações básicas comuns à maior parte das investigações de acidentes e incidentes. Ao propormos tal modelo, né, procuramos dar destaque, por exemplo, aos aspectos relacionados à identificação. Né? Isso pode ser identificação de um setor específico, pode ser identificação de uma tarefa específica, de uma máquina específica, né, de um espaço confinado, ou alguma atividade que ela não acontece de forma corriqueira e que essas atividades que acontecem, né, de forma muito rara, vamos dizer assim, elas carregam consigo, né, uma preocupação muito grande, porque não aquelas atividades que são realizadas de uma forma mais diária, mais corriqueira, né, a tendência é que os trabalhadores envolvidos nessas atividades eles adquiram habilidade para aquilo. Né? Já alguma coisa que é feita de forma muito rara, necessário, inclusive, e recomendado que essas atividades que acontecem de forma muito rara, né, uma vez ao ano, ou sei lá, né, coisa semelhante a isso, que haja uma reunião prévia, né, para discutir todos os pontos, todas as situações, relembrar os pontos importantes, né, para que aquela tarefa seja realizada com plena segurança, né, sem perda de tempo, sem causar nenhum tipo de dano ou lesão aos trabalhadores. Né. Então, essa identificação é importante, a descrição da ocorrência é importante. Né? Então, verificar quais pontos podem dar errado e descrever essas ocorrências para que cada ocorrência dessa identificada possa ser criada, possa ser constituída, né, um protocolo para evitar, né, as análises das causas, as ações corretivas visando evitar repetições e, obviamente, né, o registro de assinaturas e data de emissão, da mesma forma a revisão do documento. Né? Então, pode ser revisão 1, revisão 2. Né? Então, quando é uma atividade que é feita de forma, como eu tinha dito aqui ainda há pouco, muito rara, muito espaçada, é interessante, olha, foi feita uma revisão, né, no ano passado, mas entendemos que é importante que seja feita a revisão nesse documento, e a gente coloca lá revisão 1, revisão 2, enfim, né, e vai revendo, até registrando, né, a preocupação que temos para que todas as atividades, né, elas sejam feitas com o máximo de controle. Destaques, então, quanto a esse preenchimento. Então, podemos enfatizar a importância de bem preencher os seguintes campos específicos do relatório. A localização é o lugar exato onde aconteceu o acidente ou incidente. Esta informação deve ser tão precisa quanto possível, devido à sua importância. Hora e data em que aconteceu. Datas, tempo e lugar têm grande importância, pois servem de referência para a análise de todos os fatos ou pessoas envolvidas no acidente. Determina também a rapidez com que a investigação foi realizada, com o intuito de se estudar ou o que fazer para melhorar. É importante nesse momento de hora e data que aconteceu o acidente,
que seja colocado não apenas a data crua, né, que seja colocada o que aconteceu durante aquele período, durante naquele dia, se tinha algum evento, né, se tinha alguma festa popular acontecendo, se era algum momento de véspera de algum fenômeno, né, poderia ser, eu estou comentando aqui alguma questão de festividades, né, ou algum feriado, ou alguma situação climática, né, que vem persistindo ou aconteceu naquele momento, porque colocar a data pura, né, se colocar uma data específica, cada ano vai ter essa data, só que pode acontecer que dentro dessa data aconteceu alguma situação diferente, como por exemplo, né, o feriado de carnaval, ou os feriados de carnaval, eles não são sempre nos mesmos dias, inclusive muda até de mês, às vezes é fevereiro, às vezes é março, por exemplo, né, como da mesma forma a Semana Santa. Então pode acontecer que a data puramente expressa, ela não identifique nada muito grave. Então, a data e o horário é fundamental, né, para a recapitulação nos momentos oportunos, né, das equipes para prever ou prever medidas de controle, né, e prevenir os acidentes. Seguindo, então, com o nosso programa, né, quais são os custos desses danos, né? Então, isso também é importante ser pensado ou ser discutido, né, no momento do preenchimento desse relatório, né? Então, o que consiste, né, então, nessa pergunta? Consiste em dar uma aproximação dos custos reais do acidente, tanto com os danos à propriedade, como o tempo perdido de produção. Não precisam ser exatos, apenas estimativas aproximadas a serem feitas pelo supervisor, utilizando, se for necessário, a sua experiência pessoal. Se tivermos os dados exatos, ótimo, né, para a gente acrescentar. Numa investigação de acidente, como ela precisa ser realizada de forma muito séria, e talvez a gente não tenha essas informações. Mas pensando, né, num planejamento para ações permanentes, há tempo, né, de se buscar essas informações de forma precisa e acrescentar no documento, né? Outra pergunta importante, né, para o preenchimento mais completo, né, desse documento é quais foram as ações e as condições abaixo dos padrões que causaram o contato. Essa identificação das causas imediatas do acidente ajudará a análise e a investigação posterior do mesmo. Ela pode trazer, por exemplo, uma situação de que um pedido de compra foi realizado, a data de entrega não foi cumprida, por exemplo, ou a compra foi realizada com tempo insuficiente para entrega. Então, muitas vezes pode acontecer, né, de falar, não, dos setores em si apresentarem suas respostas, né, aos argumentos e até com o intuito de demonstrar que fez o seu trabalho de forma correta, mas muitas vezes fica alguma coisa, uma sutileza que não é muito evidenciada quando a gente analisa esses documentos de forma individual ou individualizada, né? Então, se eu tenho um fornecedor e há um acordo, né, ou há uma definição, né, de tempo de antecedência para a solicitação de algum pedido, por exemplo, né? Olha, você tem que me pedir com pelo menos 10 dias de antecedência, ou com 7 dias de antecedência, né? E verificar se esses pedidos foram feitos, né, com a antecedência necessária para a entrega desse produto, ou se houve realmente uma falha, ou um imprevisto que aconteceu. E havendo esse imprevisto, obviamente, que esse imprevisto vai ter que começar a ser contado como uma situação real, né, que pode acontecer, mas já que aconteceu, ela é real, e que então esses pedidos de compras, por exemplo, sejam feitos com mais antecedência ainda, para que não haja, né, novos imprevistos que impeçam essa chegada, ou que no momento em que não há esse material dentro da empresa, que a operação seja abortada, né, que ela não seja iniciada, melhor dizendo, né?
Olha, então só vamos realizar essa operação depois que chegar todos os materiais. E aí vem a questão da supervisão, né, da gestão de cada setor da organização. A análise completa das causas. Né? Então, na cadeia de circunstâncias do acidente, podem ser identificadas as causas potenciais de futuros acidentes, não diretamente relacionadas com o acidente real. É importante que o grupo de investigação tenha sempre em mente o conceito da causa múltipla ao analisar as causas dos acidentes. Né? Então, isso é óbvio. Né? Um bom prevencionista, a gente já sabe que para a prevenção de acidente ou para a investigação de acidente, a gente tem que analisar de forma múltipla. Né? Inclusive, temos aí, né, algumas metodologias, né, que quem estudou a segurança do trabalho já viu, né, que a metodologia do Frank Board e do James Reason, né, que a gente sabe que são muitas causas e por serem muitas causas precisamos utilizar a metodologia de redundância, né, de proteção e de controle de risco. Né? Então, eu nunca vou colocar apenas um controle. São muitos controles porque são muitas causas. Então, a gente precisa bloquear todas as causas possíveis utilizando do princípio da redundância. Ações corretivas para evitar a repetição. Então, como que a gente pode auxiliar, né, para identificar ou criar ações corretivas para identificar e para evitar a repetição? Né? Com algumas perguntas. Por exemplo, que medidas podem prevenir ou controlar a repetição de eventos similares? Né? Esse é realmente o objeto básico da investigação. Né? É você prevenir e controlar a repetição de eventos que possam provocar acidentes. Né? Então, isso é tanto na investigação de acidente como na prevenção desse acidente. Né? Então, essas medidas consideradas nessa seção poderiam eliminar. Né? É outra pergunta, né? As medidas consideradas nessa seção poderiam eliminar ou diminuir as probabilidades de perdas futuras associadas ao evento? Então, é mais uma questão importante, né, para a gente pensar em ações corretivas. E óbvio que isso não precisa ser apenas uma pessoa individualmente. Né? O ideal é que seja o mais número de pessoas possíveis. Eu sou um técnico de segurança que trabalha numa empresa que tem um grupo de risco X e número de trabalhadores Y e que eu represento o SESB. Tipo, convida a CIPA para participar, os membros da CIPA, provoque junto ao empregador que seja oportunizado um espaço para que os colaboradores possam participar de uma reunião, né, para que todos possam pontuar os seus pontos de vista, para que todos eles sejam considerados pelo profissional de segurança, para que ele possa, com essas informações, ter mais condições, né, ter subsídio para poder criar, né, essas ações. Enfim, então chegamos no item plano de ação. Então, no plano de ação, é importante que seja descrito o que foi e o que será feito para mediar as causas do acidente. Né? Se há alguma medida, né? E o que foi feito ou o que será feito para remediar. Né? Quando eu falo no passado é porque foi uma ação de prevenção, né? Ou quando foi uma ação de mitigação, né, daquela consequência do acidente. É importante também no plano de ação que você dê recomendações, determine as prioridades para a implantação, né, dessas ações corretivas. Definir responsáveis pelas ações e as datas de implantação. A gente não pode deixar qualquer ação sem ter um responsável. E a gente não pode deixar nenhuma ação sem data para ser implantada. Tem um ditado bem famoso, né, um ditado popular, que diz que uma tarefa de todos é uma tarefa de ninguém. Então é importante, né, que cada um faça a sua parte, né? Que cada um tenha a sua responsabilidade para que as responsabilidades somadas
elas atingem o objetivo principal. No nosso caso aqui, né, que é a prevenção de acidentes e que, né, caso tenha acontecido algum acidente, que novos eventos não ocorram. Né? Então, pessoal, agradeço, né, a presença de vocês aqui, né, a sua presença especial. Como eu já disse, né, no início aqui do nosso encontro, isso é uma série, né, de encontros, né, que estamos tratando sobre a investigação de acidentes, né, e especificamente o controle de perdas, né, e continuaremos no nosso próximo encontro e falaremos sobre o acompanhamento das ações corretivas e daremos sequência, então, a esse conteúdo. Agradeço, né, deixo meu e-mail para sugestões e críticas, né, comentários, e nos encontramos na próxima semana. Até lá.